A paz do Senhor, professores! Aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a aula da lição dos primários, revista da CPAD. E neste trimestre nós estamos aprendendo os ensinamentos de Deus. Na lição passada, aprendemos a como ser sábios através da vida do rei Salomão. Isso, e hoje na lição de número 7, que tem por título Deus me ensina sobre os profetas, nós vamos aprender sobre os profetas. A referência da história de hoje está em Isaías, no capítulo 9 e 53, Miqueias, capítulo 5 e Hebreus, capítulo 11 e versículos 33 ao 38. A sugestão de corinho para essa lição é os 12 profetas menores da turminha cantarolando. É um hino novo, eu não conhecia, conheci preparando esse esboço para a escola bíblica dominical, então vale a pena você, professor, conferir e levar para a sua turminha. A palavra do mestre. Chegamos a uma das leituras mais desafiadoras da Bíblia. Isso porque muitos leem os profetas ignorando as circunstâncias políticas, sociológicas e espirituais da época. O direcionamento para obter maior compreensão e profundidade da mensagem de Deus contida nesses livros é buscar entendê-los com o uso de outros materiais didáticos de apoio, que possam fornecer um panorama geral de todo o contexto em que cada um estava inserido. Então é importante trazer livros, bíblias em outras versões que tenham explicação e mapas também. Professor, nós sabemos que vocês travam uma luta diária, tanto no âmbito ministerial quanto pessoal. Mas você é o profeta de Deus, a voz do Senhor para os seus pequeninos. E, portanto, não desanime nem desista de se dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras. O Senhor certamente honrará o seu empenho. Então, é importante se dedicar ao máximo para estar ministrando a aula para os nossos primários. Antes de continuarmos, eu quero pedir você que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, curte, deixa nos comentários como foi que você chegou até esse vídeo, de qual cidade você está nos assistindo. Fazendo assim, quando você comenta, deixa aqui uma interação no canal, o algoritmo do YouTube entende que esse assunto é relevante e assim indica esse vídeo para mais pessoas. Então deixe seu like, compartilhe e vamos divulgar a palavra do Senhor. Qual que é o objetivo da lição de hoje? O objetivo da lição de hoje é que o aluno saiba que os profetas têm a importante missão de anunciar a palavra de Deus. O ponto central nos diz assim: assim como os profetas, nós devemos pregar a palavra de Deus. E é sempre importante você trazer uma aplicação sobre o ponto central. E aí você pode perguntar, e por que devemos pregar a palavra de Deus? Pode ouvir os seus alunos, mas aí dizer que é porque é uma ordem, um mandamento que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Nós vamos encontrar esse mandamento, essa ordem, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, na grande comissão, onde Jesus ordena aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esta missão representa o chamado cristão para compartilhar a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que liberta para todas as pessoas, universalmente. Então, essa é a minha, a sua, a nossa missão como igreja. Nós somos os profetas do Senhor nessa geração. E estamos aqui para uma missão: anunciar que Jesus é o único caminho
Ele é o Salvador do mundo e que todos que nele crê serão salvos. Na aula de hoje, você vai precisar de papel pardo ou 40 quilos, folhas A4, cartolina colorida, cortes ou moldes para megafone. Vou deixar aqui a imagem para você entender o que vai ser tratado nessa lição. Canetinha, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola branca, retalhos de EVA, papéis coloridos, pacotes de jujuba. Então, são os objetos, os utensílios que você vai precisar para esta aula. Dicas para o nosso iniciando a aula. Com o auxílio de um fantoche, um personagem de sua escolha, promova uma conversa e você vai dizer: olha quem veio participar da aula hoje. Ele trouxe uma novidade. Deixa a turma manusear e perceber quais fichas são novas. Produza-as com as seguintes palavras: profetas maiores e profetas menores. É uma ficha para cada livro de ambos. Cole fita dupla face no verso de cada ficha. Então, nós estamos trabalhando a biblioteca desde o início da primeira aula, da primeira lição. Então, explique, manuseando o fantoche, que essa semana a lição está localizada no Antigo Testamento e que aprenderemos sobre profetas. E aí você pode levar também a palavra Antigo Testamento, profetas, tudo para acrescentar na biblioteca. Mostre em uma Bíblia grande a localização dos livros classificados por profetas maiores e profetas menores, lendo no índice com as crianças o nome de cada um deles. Então você pode, eu tenho lá na minha salinha uma ficha bem grande com o nome dos livros da Bíblia. Você pode usá-la. Permita que eles visualizem os nomes da sequência dos livros enquanto lê. E em seguida você pode promover uma atividade para familiarizar ainda mais as crianças com os livros sagrados dos profetas menores. Utilizando papel pardo 40 kg, você vai fazer um cartaz para ficar exposto no espaço da biblioteca. E é a sugestão da lição de número 1 que eu disse aqui. Utilize as fichas para estimulá-los. As fichas de profetas menores e aí, ao lado, profetas maiores, a fim de que uma criança, por vez, escolha uma ficha ou de profeta menor ou maior para colocar no local em ordem correta. Ao final, permite que os próprios primários consultem a Bíblia a fim de corrigir possíveis erros, organizando os livros corretamente. Então é isso, você vai levar os livros dos profetas menores, dos maiores, vai deixar aquelas fichas lá e as crianças vão ir organizando em ordem para você ver quem conseguiu organizar em ordem como está na Bíblia. Agora vamos para o Memória em Ação, que diz: o Senhor Deus me disse, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Referência a Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Muito importante explicar o versículo, alguma palavra-chave, e eu trouxe a explicação do versículo inteiro. Ou seja, a passagem afirma a vocação de uma pessoa onde estar conectada a um propósito eterno que define quem ela é antes mesmo de suas próprias escolhas. Então, aqui nós vemos que quando Deus tem um propósito, tem um chamado para a vida de alguém, antes mesmo dele nascer, Deus já o escolheu. Então, frise isso para a sua turminha, diga que nós somos escolhidos por Deus para fazer a diferença nessa geração. A dica para a memorização do versículo. Peça aos primários que abram o versículo em suas Bíblias, auxiliando-os quando for necessário. Tem algumas crianças que não sabem ler e outras já sabem. Então, você vai auxiliá-los a procurar o texto bíblico se for necessário. Divida o versículo em 4 partes e escreva cada parte numa folha de A4, na horizontal. Enumere o verso da folha de acordo com a ordem do trecho bíblico que você leu aí para a sua turminha. Divida a turma em 4 grupos, isso se a turma for grande. Cada grupo tirará
no sorteio um trecho do versículo e terão alguns minutos para memorizá-lo, pois eles terão que repeti-lo bem alto. E na medida que você for trabalhando isso com eles vão saber o versículo de cor. Diga que o grupo no qual todos os integrantes conseguirem recitar sem ler ganhará um prêmio. É por isso que eu falei que você pode levar jujuba para essa aula, ou um outro prêmio aí que você escolher. Em seguida, peça para um grupo, após o outro, em ordem, repetir sua parte do versículo, fixando cada folha em local visível. Então, você pode colocar essa folha em um mural. Quando completo, todos deverão repetir o versículo inteiro. Então, assim você estará ajudando seus alunos a memorizar o versículo de hoje. Prepare um brinde simples de incentivo. Pode ser um pacote de jujubas, como eu disse, com um cartãozinho, ou contendo o versículo a fim de premiar o grupo vencedor. Ou pode ser um pirulito, um bombom. Esteja preparado para que todos consigam e sejam premiados. Afinal, esse é o objetivo. A gente leva um brinde para incentivar, mas o desejo é que todos ganhem esse brinde e que todos consigam memorizar o versículo. Agora nós vamos para o nosso projeto de missões. Mas antes, quero pedir você, não deixe de se inscrever no canal, de comentar de qual cidade você está nos assistindo. A missão da semana é orar pelo país do Brasil, nosso país. Então, hoje nós vamos fazer um breve resuminho sobre o Brasil. Na sequência, você vai estar orando com a sua turminha. O Brasil é o maior país da América do Sul, com grande diversidade cultural, natural e econômica. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. E aí eu citei aqui os países, que são Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então, está aqui os países. A bandeira do Brasil é verde, com losango amarelo e um círculo azul no centro e com estrelas. E a frase escrita, ordem e progresso. E aí eu trouxe aqui que o verde simboliza a floresta, o amarelo as riquezas naturais, o azul o céu e estrelas. Qual que é o idioma falado no Brasil? O idioma oficial é o português. E o monumento sugerido pela lição é o Pão de Açúcar. Todo domingo nós trazemos um país e um monumento importante nesse país. O Brasil tem vários, mas o Pão de Açúcar, que fica localizado no Rio de Janeiro, é um dos principais pontos turísticos do país. Ele é importante porque representa a beleza natural do Brasil. Então eu vou sempre deixar aqui para você a imagem desse lindo monumento. Ele atrai turistas do mundo todo, é um símbolo da cidade e da cultura brasileira. Então está aqui esse monumento lindo. Qual é a religião predominante no Brasil? A principal religião é o cristianismo, especialmente o catolicismo. Mas há grande diversidade religiosa no país. Existe alguma perseguição religiosa no Brasil? No Brasil, há liberdade religiosa garantida pela lei, pela Constituição. Porém, existem casos isolados de intolerância religiosa, inclusive contra os cristãos e outras religiões. Então, o pedido de oração aqui é que as pessoas se voltem ou se aproximem mais de Deus, que conheçam o Evangelho e que o Evangelho alcance mais vidas através da pregação da palavra. Que os valores cristãos, família, sejam fortalecidos. Porque hoje a gente vê grandes ataques contra essa instituição chamada família. Então nós precisamos de orar para Deus continuar guardando e protegendo aquilo que é um projeto do coração de Deus, a família. Amém?
Dito isso, nós vamos então para o nosso momento do Explorando a Bíblia, que é o momento da história. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de curtir e compartilhar essa pré-aula. Quando você comenta, curte, compartilha, o algoritmo entende que o assunto é relevante, é bom, e assim ele indica o vídeo para mais pessoas. Então, deixa seu like aí, curte, compartilhe e vamos divulgar a palavra de Deus. O Explorando a Bíblia de hoje está em Isaías, nos capítulos 9 e 53, Miqueias capítulo 5 e Hebreus capítulo 11 e versículos 33 ao 38. Isaías 9 anuncia uma grande luz brilhará sobre a Galileia, dissipando as trevas. Promete o nascimento de uma criança, o Messias, que assumirá o governo com justiça e paz eterna. Já o capítulo 53 de Isaías descreve com precisão o sofrimento, morte substitutiva e a exaltação do Messias. O servo é descrito como alguém rejeitado, desprezado e que carrega sobre si as dores, doenças e pecados da humanidade. Então você pode conferir em Isaías 53 essa descrição. Já no livro de Miqueias, no capítulo 5, profetiza que o Messias, aqueles que governará Israel, receberá em Belém, Efratá, uma pequena cidade de Judá. E Hebreus capítulo 11, versículo 33 ao 38, faz parte da galeria dos heróis da fé, relatando as conquistas e o sofrimento extremos de pessoas que viveram pela fé, que não negaram o nome do Senhor. Então está aqui o resumo do que se trata a referência da história bíblica de hoje. A conexão desses livros citados, Isaías, Miqueias, profetizam a vinda, a natureza e o sacrifício de Jesus, o Messias, enquanto que Hebreus exemplifica a fé dos antigos que aguardavam essa promessa se cumprir. E que promessa é essa? A vinda de Jesus, o nosso Salvador. Agora nós vamos à história completa. Mas antes, quero pedir mais uma vez que você, que é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente qual cidade você está nos assistindo, comente como você encontrou essa pré-aula e divulgue para mais pessoas, para professor, para aluno. Assim você estará divulgando a palavra de Deus e ajudando o canal a crescer. Você sabe o que é um profeta? Profeta é uma pessoa que entrega a mensagem de Deus. Haja o que houver. E na maioria das vezes são mensagens duras, de correção. Os profetas nos tempos bíblicos falavam e escreviam orientados pelo Senhor a fim de corrigir e guiar e ajudar o seu povo. Muitas vezes eles eram perseguidos, pois denunciavam as maldades e as coisas erradas, até mesmo de reis e pessoas poderosas. Lembra de Davi? Eles eram servos do Senhor, muito obedientes e corajosos. Então os profetas eram de fato pessoas que tinham que ter coragem. Veja na figura 7.1 que em algumas ocasiões os profetas bíblicos falaram sobre o passado, a fim de lembrar o povo das maravilhas que Deus já havia realizado. Então os profetas sempre estavam ali, lembrando o povo de tudo que Deus já havia feito. Assim, o povo era fortalecido na fé. Você também fica feliz quando se lembra de algo que o Senhor já fez por você e por sua família? É importante e sempre bom agradecermos pelas bênçãos que Ele nos concede. Então, que sejamos gratos todos os dias e que não deixemos de procurar a trazer a lembrança, a memória, as coisas do Senhor. Quando o povo pecava, Deus também usava os profetas para alertá-los sobre as consequências que viriam se não se arrependessem e corrigissem suas atitudes, seus erros. Infelizmente, nem sempre as pessoas seguiam as orientações do Senhor, dadas através de seus profetas, seus servos.
E quando insistiam no erro, acabavam se dando muito mal. A outros profetas, o Senhor os usou para falar sobre o futuro. Isso mesmo. Deus é todo-poderoso e onisciente. Vocês sabem o que isso significa? Significa que o Senhor sabe todas as coisas. Onisciente é isso, é saber todas as coisas. Ele conhece tudo, tanto do passado quanto do nosso presente e até sobre o nosso futuro. Então, frise isso para sua turminha, que por isso Deus revelava através dos profetas o que ainda iria acontecer, como nós estamos estudando hoje sobre a vinda do Messias. Você sabia que centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, os profetas foram usados por Deus para contarem sobre Jesus, sobre essa vinda? Isaías, o autor do primeiro livro dos profetas, que vimos em nossas Bíblias, há mais de 700 anos antes de Jesus vir, ele já tinha anunciado. E o povo que andava na escuridão verá forte luz, como vemos na figura 7.2. Deus nos enviará um menino que será o nosso rei. Será descendente de Davi e governará com justiça por toda a eternidade. Estamos falando de quem? Do nosso mestre Jesus. Essa era a profecia de Isaías. Em outras profecias de Isaías, o Senhor também revelou que Jesus sofreria muito, pois levaria sobre si os pecados de todos, a fim de nos dar a salvação eterna do lado do Pai Celestial. E depois de séculos, tudo isso aconteceu. Então foi o capítulo 53 de Isaías que lemos aqui. Dentre os chamados profetas menores, o profeta Miqueias também anunciou que de Belém, uma das menores cidades de Judá, Deus faria nascer o Rei dos Reis. E tudo se cumpriu exatamente. Que missão importante é a de um profeta, não é mesmo? Ter a responsabilidade de falar algo inspirado por Deus e esperar o tempo aquilo acontecer. Vamos dizer mais uma vez o nome dos profetas maiores? São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na figura 7.3, podemos ver a imagem desses grandes homens de Deus. E aqui eu vou deixar uma imagem extra que eu trouxe para você, professor, levar para a sua turminha. Já o livro dos profetas menores receberam este nome não por serem menos importantes, mas simplesmente porque tinham uma quantidade menor de textos proféticos. Afinal, nem todos os profetas tinham a oportunidade de registrar por escrito as suas profecias, como, por exemplo, Elias e Eliseu, poderosamente usados por Deus, mas que não possuem nenhum livro de sua autoria na Bíblia. E por que não? Porque naquela época a escrita não era fácil como é hoje. Até mesmo o papel, tinta e a alfabetização eram coisas raras, que pouquíssimos conseguiam. Por isso, também é um milagre termos a Bíblia Sagrada à nossa disposição. Após mais de 2000 anos, então, precisamos valorizar a nossa Bíblia. Pois ela é um presente de Deus que venceu muitas barreiras ao longo dos séculos. Glórias a Deus. Ela venceu ao longo dos séculos até chegar às nossas mãos. Então é motivo de alegria, de gratidão a Deus e de valorizar essa oportunidade que Deus nos deu. Vamos ver se vocês também recordam o nome dos profetas menores. Você, professor, pode perguntar para o seu aluno. E dizer, são eles, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, vou deixar aqui também um banner
com os profetas menores. Vejam na figura 7.4 a imagem desses profetas. Eles também alertaram a todos a se voltarem para o único e verdadeiro Deus e avisavam que o reino de Deus viria e quem não estivesse em obediência ao Senhor pereceria. Então veja a missão desses profetas, não era coisa tão fácil assim. Não havia meios de profetas saberem essas coisas, a não ser que o próprio Deus tivesse revelado para eles. E é o que eu disse. Então, o próprio Deus revelava ali o que ele queria que o povo ouvisse, e assim os profetas diziam. Assim, todos viram que os escritos dos profetas são mesmo vindos de Deus, da mesma forma que é toda a Bíblia, inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas foram pessoas inspiradas por Deus. Que livro especial, não é mesmo? Através da Bíblia, até hoje, o Senhor conversa conosco, nos dá sabedoria, tira as nossas dúvidas, nos conforta, encoraja e nos prepara para o futuro. Glória a Deus. Afinal, muitas profecias contidas na Bíblia já se cumpriram, mas outras ainda vão se cumprir. Então, nós estamos aqui esperando a vinda do Senhor Jesus, e essa é uma das profecias que aguardamos e com um desejo ardente no nosso coração, a volta do nosso Mestre. Até lá o Senhor levanta cada um de nós como profeta, isto é, servos dele, que levem a palavra de Deus, que levem a mensagem de salvação aos quatro cantos da terra. O Senhor confiou aos profetas a importante missão de anunciar a sua mensagem. Seja como um profeta e nunca se envergonhe de falar do grande amor de Deus e da palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Está aqui a nossa lição de número 7. Ainda temos o quadro A Arte de Ensinar. Temos aqui um passo a passo de como fazer um megafone. Para que serve esse megafone? Para anunciar a palavra de Deus. Se for possível, faça você também, professor, com a sua turminha. Os profetas eram homens que ouviam as orientações de Deus e anunciavam as mensagens ao povo. Vamos fazer um megafone para sempre nos lembrarmos que os profetas não tinham medo de anunciar a mensagem de Deus, exatamente. Independente se era mensagem dura, se era branda, eles falavam a mensagem de Deus com autonomia, com autoridade. Então você vai distribuir um pedaço de cartolina como o molde acima. Eu vou deixar aqui para você ver. Desde que as crianças enfeitem como quiserem, disponibilizando retalhos de EVA, giz de cera, canetinha e o que mais lhe for acessível. Auxilie na colagem e mostre como usar o megafone. Ok? Então, feito isso, vamos à correção das nossas atividades. Sim, a atividade número 1 diz assim: marque com um X somente as alternativas corretas. A primeira, a missão do profeta é entregar a mensagem. Correto. A segunda, os profetas ajudavam ao povo a se arrepender de seus erros. Correto. Como que eles ajudavam? Através da profecia, da mensagem que Deus enviava. A terceira, os verdadeiros profetas falavam e escreviam o que quisessem. Não, só escreviam o que Deus mandava e só falavam o que Deus mandava. E a última, Deus usou profetas para revelar que no futuro enviaria o Salvador. Correto. Foi uma das profecias que nós aprendemos hoje com Isaías. Número 2, pinte de verde o nome dos profetas maiores e de azul o nome dos profetas menores. Então está aqui Oséias, Jonas, Daniel, Miqueias, Ageu, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Você vai guardar um instante para que as crianças pintem o nome dos profetas e depois vai corrigir.
Os profetas menores, os verdes, são Oséias, Jonas, Miqueias e Ageu. E os profetas maiores, Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Muito bem. E a terceira diz assim: com as vogais corretas, complete a profecia de Isaías acerca de Jesus. Aqui está o versículo de Isaías 53, versículo 11, parte B, que diz: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos mereciam. Então, assim, o pecado deles serão perdoados. Então, esse é o versículo que está aqui para ser completado. E ele completa, eu vou ler mais uma vez, diz assim: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos mereciam. Assim, os pecados deles serão perdoados. Amém? Então, chegamos ao final de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu já deixo aqui a dica de encerramento. Encerre com uma canção de despedida. Incentive as crianças a contarem aos seus pais ou responsáveis a história de hoje, a fim de que, assim como os profetas, eles também anunciem a palavra de Deus. Se você que é novo por aqui, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até o canal, EBD Kids, Aprendendo com a Palavra. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber toda semana a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço, deixar aqui marcado contigo que na próxima lição, na lição de número 8, nos encontraremos querendo Deus. Então, um forte abraço e até lá. Lembrando, antes de eu partir, que na lição de número 8 nós estudaremos sobre o Filho de Deus. Quem é ele? Jesus. Então, beijo no coração. Tchau, tchau e até lá.